Irmãos, a palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, ouça isso com muita atenção. Eu estava no meu momento com o Senhor me direcionou a compartilhar isso com vocês. Então, ouça isso com muita atenção. O Senhor, ele sempre falou muito comigo também por questão de territórios, né? Aqui, lugares fisicamente falando. Sim, também porque isso tudo tem a ver com aquilo que ele me comissionou e me levantou e me deu para exercer, né? Enfim, aquilo que ele me confiou. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, e ter consciência que, independente daqueles que têm algo específico da parte do Senhor para fazer ou não, todos nós precisamos entender isso e ter essa consciência. Então, ouça isso com muita atenção. Esse vídeo eu acredito que vai ficar um pouco extenso, mas ouça o vídeo completo para você entender tudo. Quando nós vamos, irmãos, lá para Samaria, a cidade de Samaria, o lugar de Samaria, ele desde sempre, ele já teve uma fama não muito boa, nada muito boa, desde o começo. E você pode ver que todo lugar, seja uma cidade, um estado, um país, que tem uma fama específica, é por uma decorrência daquilo que as pessoas fizeram ali. Aquilo que mais se destacou, vamos dizer assim, do que as pessoas que moraram ali ou estiveram ali por um tempo, fizeram ali aquilo que passou a predominar naquele lugar, naquele território. Então, aquele lugar passou a ter aquela fama. Então, Samaria, desde o começo, desde quando assim ela é descoberta e nomeada como Samaria, ela já não tinha, já não teve, já não ganhou uma boa fama. A pessoa que nomeou Samaria, que descobriu Samaria, foi o pai do rei Acabe. Então, ele, no seu reinado, ele vivia daquilo que não agradava ao Senhor. Então, o que ele ia ter para dar para Samaria, para manifestar naquele território? Senão daquilo que ele tinha, senão daquilo que ele carregava, senão daquilo que ele decidiu viver e fazer. E se não bastasse, depois que assim ele morre, o rei Acabe assume, né, o reinado e ele governa em Samaria, ele vive em Samaria. Então, se já não bastasse a fama que Samaria tinha, né, recebeu assim, passou a ter por causa do pai dele, que assim fazia tudo aquilo que desagradava ao Senhor, o rei Acabe continuou seguindo os mesmos caminhos do pai dele, mas a palavra de Deus descreve, dá uma ênfase que o rei Acabe foi o rei que mais fez aquilo que o Senhor abominava, aquilo que desagradava ao Senhor, porque não bastasse ele seguir as coisas que o pai dele assim decidiu fazer, ele casa com Jezabel. Jezabel essa que, né, adorava Baal. Então, irmão, Samaria, então aí foi de ruim a pior, vamos dizer assim, né? Então, irmãos, não é que é um território que foi predestinado a viver maldições, a viver coisas ruins. Assim como, infelizmente, nós ouvimos muitas pessoas, às vezes, olhar para alguém, pessoas essas que se diz cristã, tem essa infelicidade de olhar para alguém, não, mas fulano tem fama tal, não tem como, né, ela viver outra coisa, ou fazer outra coisa, ou sair algo de bom dali. Jesus, irmãos, quando Filipe chama Natanael para vir e ver Jesus, e fala que ele veio de Nazaré, Natanael diz, tem como vir algo bom de Nazaré? Porque Nazaré tinha uma fama. E então, irmãos, as pessoas passaram a definir pessoas e lugares a partir da fama que ouviram sobre aquele lugar, ou até então que ela pode ter conhecido de uma determinada pessoa. E isso é uma infelicidade tão grande do ser humano, irmãos, porque isso mostra que a pessoa não conhece a Cristo e ela não está em Cristo. Porque uma pessoa que está em Cristo, irmãos, ela não vai ter espaço no coração dela para falar algo sobre alguém se antes não for algo bom, independente do que aquela pessoa um dia fez
ou do que aquela pessoa um dia foi conhecida. Então, irmãos, nenhum lugar e nenhuma pessoa está predestinada a se dar mal, a ser ruim, senão daquilo que ela decide então viver, e assim aquilo que ela decide viver é aquilo que ela vai manifestar aonde ela estiver. Então, irmão, seja você que recebeu algo específico da parte do Senhor ou não, todos nós temos que ter consciência de que o lugar em que nós estamos, se de fato é o lugar que o Senhor quer que estejamos ou que Ele nos enviou para lá, nós temos uma grande responsabilidade em de fato manifestar ali aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, aquilo que nós carregamos. Então, seja você, porque eu durmo e acordo num lugar, mas a maior parte do meu tempo eu estou em outro lugar. Você tem então responsabilidade em dois lugares, de manifestar e de liberar aquilo que você carrega, aquilo que você tem da parte do Senhor. Então agora a sua responsabilidade não é mais sobre um lugar, agora é em dois. Não importa se num lugar você só dorme e acorda, se no outro você fica X de horas, aí você então vai para outro lugar e fica outro X de horas nesse outro lugar. Em nenhum lugar, irmãos, nós só estamos passando. Se nós estamos no centro da vontade de Deus e vivemos por direção do Senhor, todo lugar em que nós estamos, se de fato estamos por direção do Senhor, nós temos obrigação de fazer algo ali. Ouça isso com muita atenção. Você não precisa ser profeta para isso, você não precisa ser dado a um ministério para isso. O profeta tem um ofício específico da parte do Senhor para fazer em territórios e em lugares, mas se você não é profeta, você tem a mesma obrigação sobre aquele lugar em que você está, em que você mora, em que você vive, em que você passa. E você tem que fazer algo a respeito. As pessoas, irmãos, procuram sempre uma causa para fazer o que elas fazem, né? Então, irmãos, todos nós já temos essa causa, porque o Senhor estabeleceu algo em nós antes de nós nascermos. Então, nós já temos uma causa, irmãos. E nós só compreendemos esta causa quando nós nos voltamos para o Senhor e passamos a viver aquilo que Ele de fato tem para nós. Aí estamos na causa em que nós devemos estar, para manifestar o que nós devemos manifestar, para liberar aquilo que nós recebemos. Aleluia! E nós temos que ter muita clareza quanto a isso, irmãos. Então, se nós não estamos fazendo o que nós devemos fazer nos lugares onde nós estamos por direção do Senhor, não nos lugares que nós achamos que temos que estar ou que queremos estar, nós estamos negligenciando e roubando do Senhor, irmãos. Sim, ouça isso com muita atenção. Quantas pessoas, nós não nos ouvimos aqui falando agora da nossa nação brasileira, quantas pessoas que eu já vi aqui, irmãos, falando, graças a Deus que eu não estou mais no Brasil, eu estou em país XYZ, graças a Deus que eu não estou mais aí. Por quê? Porque todos sabem aqui a fama que o Brasil ganhou por décadas aí, infelizmente, mas não quer dizer que é uma nação que foi predestinada a viver em miséria, a viver algo ruim. Mas nós que estamos aqui naquilo que nós carregamos, é que temos o dever, o compromisso e a responsabilidade por direção do Senhor, estando no centro da vontade dele, nos lugares que nós devemos estar, para mudar essa fama. Então, isso, irmãos, é aquilo que nós temos para fazer. São os nossos deveres e as nossas responsabilidades. Então, aqueles que saíram do Brasil por causa da fama do Brasil, por decorrência daquilo que a gente ouve aqui, né, todo dia falar, mas saiu sem direção do Senhor, irmãos, ele não está no centro da vontade de Deus, ele está em desobediência. E ele pode até estar vivendo bem ao ver dele, né, aquilo que ele acha que ele está vivendo lá, mas ele não está fazendo por direção do Senhor, então ele não está no centro da vontade de Deus. Porque ainda que você esteja num lugar, num território, onde a fama dele é o caos, então a sua obrigação é transformar esse caos em graça, é transformar esse caos na justiça de Deus, em glória, em bênção. Aleluia, se é isso que você carrega, né? Porque se é isso que você não carrega, então realmente você não vai ter influência ou você não vai ter
coisa alguma para liberar sobre aquele lugar. Então, irmãos, ninguém está predestinado e nenhum território está predestinado a ser mal, a ser ruim ou a ser miserável. Não existe isso, irmãos. Então, aquilo que nós vimos em Samaria, porque aqueles que estiveram lá, todos semeiam alguma coisa, todos lançam alguma coisa, todos manifestam alguma coisa. Então, até que Elias foi usado pelo Senhor para desfazer aquilo que acontecia em Samaria e assim passou a ser a fama dela, essa era a fama que tinha em Samaria. Então, imagina se Elias falasse: Não, não, Senhor, eu não vou ficar em Samaria, não. Olha o que a fama de Samaria, olha o que acontece em Samaria, eu vou fazer o que lá? Vou fazer o que lá? Se eu quero viver bem, se eu só quero que a minha família esteja protegida, eu não estou nem aí com as outras pessoas, então o que eu vou fazer em Samaria, Senhor? Não. Ele ficou onde ele tinha que ficar e fez aquilo que ele tinha que fazer. Manifestar o reino segundo a palavra e a ordem que o Senhor deu sobre a vida dele para ele fazer e manifestar. É isso conosco também, irmãos. É isso conosco também. E nós precisamos ter essa consciência e ter essa clareza e saber da nossa responsabilidade. E que não adianta você abrir a sua boca e falar: mas isso aqui tá ruim. Mas o que você está fazendo no seu lugar, na sua posição daquilo que você recebeu do Senhor, dos seus recursos, que você não muda aquilo ali. E aí? Então, você só tem o direito de falar alguma coisa se você está fazendo aquilo que você deve fazer, segundo aquilo que o Senhor te confiou, segundo aquilo que o Senhor colocou em você. Agora, se você não está fazendo nada, irmãos, se você não está na causa que você tem que estar, você não tem direito de falar, você não tem direito de se queixar. Agora, quando você de fato entendeu isso, você vai fazer. E o resto é com o Senhor, irmãos. O resto é com o Senhor. Então, irmãos, a nossa nação não está predestinada a viver em miséria, a viver maldições, não. Porque o Senhor não só tem uma palavra sobre este lugar, mas o Senhor levantou homens e mulheres neste tempo. Foi exatamente para um tempo como este, para que tudo aquilo que foi maldito um dia, para que tudo aquilo que foi um caos, seja transformado em graça, em glória e na justiça de Deus. Aleluia! Agora, se você é tão pequeno ao ponto de ver só aquilo que cabe a você, só aquilo que cabe à sua vida e à sua casa, e você diz que professa Jesus, você não entendeu nada do reino. Absolutamente nada. Então é melhor que você não esteja mesmo nesses ambientes. Se não for para ajudar, que você não venha a atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer, daqueles que ele levantou e deu para este tempo. Aleluia. Então entenda isso, irmãos. Não é se você é profeta ou não. Cada um tem que ter com clareza o seu lugar, a sua posição. E você tem que fazer aquilo que você tem que fazer aonde você está, se de fato você está por direção do Senhor. Lugares que eu estou hoje, ou lugares por onde eu passei que eu não queria, inclusive, ir, mas fui por obediência ao Senhor, porque eu sei das minhas responsabilidades e deveres, daquilo que me cabe, e eu fiz e tenho feito aquilo que eu tenho que fazer, irmãos. Porque eu tenho essa consciência. Seja algo específico do que ele me deu ou não. Se não fosse específico, eu ia ter que fazer aonde eu estivesse de acordo com a minha responsabilidade. Então, isso é para todos. Nós temos que ter essa consciência, irmãos. Nós temos que ter. Então, Nazaré, que antes de Jesus nascer tinha uma fama de... Não era o lugar de onde tinha vindo nenhum profeta, nenhum homem grande de Deus, que, nossa, saía rotando fogo por aí. Aí nasce o Messias. Então, Nazaré foi conhecida da onde veio o Messias, da onde veio o Salvador. Então, uma fama que era a que Nazaré tinha depois de Jesus, ela passou a ser conhecida por outro nome, de outra forma e com outra fama. E é isso que nós temos que causar, irmãos, aonde nós estivermos. Se você, irmão, flui em paternidade, em maternidade, é isso que você tem que manifestar onde você está, irmãos. Você tem que manifestar isso com intencionalidade, com clareza. Aleluia. Se você foi dado como profeta, você tem que fazer o que você tem que fazer no território onde você está.
Se você foi dado como pastor, se você foi dado como mestre, você tem que ensinar, você tem que pastorear nos lugares aonde o Senhor te confiou, porque é essa fama que precisa ser conhecida do lugar onde você está, não que depende de você, não depende de você, irmãos, mas você tem a obrigação. E se o Senhor quiser te usar para ser a referência para aquele lugar, para mudar a fama daquele lugar, irmãos, você tem que tomar o seu lugar e tem que fazer isso. Isso não é não ser humilde ou ser humilde demais. É você fazer aquilo que você tem que fazer com consciência e com intencionalidade. Aleluia. Então, que você receba essa palavra e entenda isso. Aleluia. E que você seja cada dia mais esclarecido e edificado através daquilo que o Senhor me confiou. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.